Muito bem, agora tudo certo. Gente, muito bom estar com vocês novamente aqui. Vamos lá para esse estudo de hoje. O estudo de Daniel, capítulo 6. Pode pegar sua Bíblia aí. O cristão tem que estar aí preparado sempre com a Bíblia para dar uma resposta em tempo, uma resposta certa às pessoas. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela sobre Daniel, capítulo 6. E vamos comentar um pouquinho esse capítulo que é importante, bastante relevante aí na vida de Daniel. Foi algo estupendo, e na nossa vida também traz muitas lições essa história de Daniel capítulo 6. Então, Daniel capítulo 6, versículo 27, nós vemos o que está escrito lá. Fala sobre Deus e fala o seguinte: Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Nós vemos aqui um Deus que é libertador, um Deus que é salvador. Nós estivemos vendo aí vários atributos de Deus ao longo desses domingos. Que Deus é o dono do tempo, que Deus é o dono da história, que Deus é santo, que Deus é justo. E hoje nós vamos ver que Deus é Salvador. E o interessante desse capítulo é que nós percebemos aqui, de novo, Deus deixando um rei passar a noite em claro. Então você vê tanto em Daniel capítulo 2, versículo 1, Nabucodonosor ali, passando a noite em claro, porque teve aquela revelação do capítulo 2, da estátua. Em Daniel capítulo 4, versículo 5, também, novamente, Nabucodonosor perde o sono, depois de ter aquele sono sobre o próprio juízo que iria cair sobre ele. Em Daniel capítulo 6, versículo 18, novamente, o rei aqui perde o sono. Só que é um rei diferente, é o rei Dario da Medopérsia. Nabucodonosor era rei da Babilônia. O rei Dario era rei da Medopérsia. O reino que dominou a Babilônia posteriormente ali. E normalmente quando Deus ele faz passar-se o sono de alguém, é que ele quer dar uma lição. Ele quer fazer uma nova história na vida dessa pessoa. E nós vemos os efeitos desses sonhos na vida de cada monarca ali, que perdeu o sono na noite em que Deus fez ele perder o sono. Então, o momento de Daniel capítulo 6 é entre o ano 539 e o ano 538. Foi o momento em que Dario ele reinou ali sobre a Babilônia. E como que era a conjuntura, né? Dario ele era tio de Ciro. Vocês lembram aí no estudo passado, se vocês lembram no estudo passado, Ciro, juntamente com Dario, foram às portas da Babilônia, desviaram o rio Eufrates, entraram na Babilônia e mataram o rei Belsazar. E Ciro estava como governador das nações, do império total da Babilônia. Ele tinha 25 anos de idade nessa época. E Babilônia, por causa da organização, ficou ali um outro rei, né? Só que sob ali o comando de Ciro, que era o rei Dario. Ele tinha lá os seus 62, 63 anos de idade. Em Daniel capítulo 6, versículo 1 e 2, começa a falar um pouquinho sobre essa organização, essa nova organização que veio tomar conta ali do reino da Babilônia. Então, vou abrir com vocês aqui Daniel capítulo 6, novamente aqui. E vamos ler aqui sobre essa organização, essa nova organização do reino da Babilônia. Diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então você vê aqui uma organização
o governo era estabelecido da seguinte forma, essa hierarquia aqui, existia o rei, existia 3 presidentes e existia 120 governadores no reino ali, conjunto de Dario e Ciro, né? E a intenção ao designar supervisores do serviço civil é que o rei não sofresse dano em seu território ou impostos. Às vezes havia algum tipo de corrupção, às vezes havia alguma coisa errada acontecendo, por isso existia essa organização e o candidato mais responsável ali, o candidato que tinha maior proeminência entre esses presidentes era Daniel sobre esses 120 outros governadores. Olha só a imensidão do Império Medo-Persa. Então você vê ali que vai ali até perto vai até Lídia ali, perto da Grécia, né? Vai até o outro canto ali, indo para a Índia, um império gigantesco, o Império da Medo-Persa. Era o maior império que o mundo já havia visto até então. E o Daniel ele já estava velhinho nessa época. No capítulo 6 de Daniel, ele estava lá aproximadamente com seus 84 anos de idade. E olha só que crueldade fizeram com Daniel. O capítulo 6, como vocês bem sabem, é o capítulo em que Daniel é lançado na cova dos leões. E imagina só, lançar uma pessoa jovem à cova dos leões pelas intenções que eles tinham, já era algo totalmente errado. Agora, imagina só lançar um velhinho de 84 anos dentro da cova dos leões. Ele já tinha, naquela época, 70 anos de serviço público. E Daniel ele se distinguiu entre os presidentes. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. O rei ele pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino da Medo-Pérsia. Daniel estava em ascensão no reino, porque tinha um espírito excelente. Então, nós vemos em Daniel uma grande atuação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele dá muitos frutos bons, como amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E nós vemos também em Isaías algumas características que o Espírito Santo dá à pessoa. Da sabedoria, entendimento, da fortaleza, conhecimento, conselho, temor do Senhor, isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E Deus faz de Daniel um homem surpreendente e deixa-nos surpresos pelo cargo que ele dá a seu servo. Então, pensa bem, olha só por tudo que Daniel passou, né? Ele foi como cativo para a Babilônia, chegou na Babilônia, ele entrou lá como um dos sábios do rei, de repente ele virou ali uma pessoa importante no reino, inclusive no final da vida ali, Belsazar quer colocá-lo como terceiro no reino, e após o reino da Babilônia, veio a Medo-Pérsia. E normalmente a ideia de uma pessoa que sucede a outra no poder, ainda mais se são inimigos, pessoas antagônicas na questão política ou em qualquer outra questão, é demitir todo mundo dos cargos no mínimo. Quando chegava um novo rei, ou demitia todo mundo, ou matava todo mundo, prendia todo mundo virava escravo. E olha só, Daniel, ele passa por esse reino da Babilônia e entra no reino da Medo-Pérsia como um grande estadista. Ele entra como administrador também do novo império, conselheiro da coroa. Dario destruiu o império da Babilônia e nomeou políticos do governo passado. Isso é impressionante, porque Daniel tinha um espírito excelente. A diferença de Daniel é que ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Foi por isso que ele permaneceu do império para o outro. Porque se não fosse isso, não tinha como. E aí, essa posição dada a Daniel fez com que outras pessoas políticas ali invejassem.
E Daniel ele se distinguira de tal forma que o repronunciaram esse favoritismo para o cargo mais elevado. E houve uma reação. Em Daniel 6, versículo 4, fala assim: então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou nenhuma culpa. Nós vivemos num momento muito tenso politicamente falando, né? E está acontecendo o que sempre aconteceu. Está acontecendo que, quando é colocada uma pessoa no governo, outros querem denigrir essa pessoa. Por quê? Por sede de poder. O poder, muitas vezes, faz com que pessoas busquem investigar, busquem levantar casos, busquem até, de certa forma, lançarem fake news para um destruir o outro, politicamente falando. Não estou falando em favor de um ou de outro político, mas estou falando da situação que estava acontecendo ali na Medopérsia. Então, esses governadores, eles queriam um posto que não pertencia a eles. Eles não tinham o caráter que Daniel tinha. Eles não tinham o espírito excelente que Daniel tinha. Eles queriam algo que não cabia a eles. Daniel era uma pessoa de um caráter maravilhoso. E muito mais importante do que qualquer disposição política ali, era o caráter de Daniel. Daniel entrou na política porque Deus o levou até lá, por causa do seu caráter, por causa que ele tinha uma missão com Daniel ali, né? Então, a gente vê essa disposição dessas pessoas em denigrir a imagem de Daniel e buscar um posto que não é a deles. Comparando aí, podemos comparar a imagem de Lúcifer. Lúcifer, ele queria o posto de Deus. Os presidentes queriam o posto de Daniel. E ambos os postos não pertenciam a eles e nem eles eram dignos dessas posições. Então, imagina só se isso tudo fosse transparente às pessoas da época, né? Essa busca por denigrir Daniel, essa busca por destruir a imagem de Daniel, se fosse tudo tão evidente. Mostraria como essas pessoas eram indecentes, quanto essas pessoas eram maléficas, né? Então, essa postura de tentar se colocar no posto de Daniel, sem ter a capacidade administrativa que Daniel tinha, sem ter o Espírito Santo que Daniel tinha, sem ser aquela pessoa equilibrada que ele era algo indigno. E com certeza ninguém daria ali o cargo de Daniel a outra pessoa pelas atitudes que Daniel tinha, pelo caráter que Daniel tinha. Então eles fizeram uma CPI, imagina só, 70 anos de vida pública. É muita coisa, né? E esses 70 anos de vida pública, Daniel ocupou cargos importantes. Procuraram muitas fontes sobre Daniel, se havia algum erro nele, chegaram a uma conclusão. Não puderam achar prova nenhuma para culpá-lo. Ele era fiel, não achava erro nenhum nele, nem culpa. Daniel, ele é um exemplo de uma pessoa que viveu e venceu sem trapaças. A gente vê no dia a dia aí pessoas buscando poder, pessoas buscando dinheiro, e muitas vezes buscando de algum jeitinho, fazendo alguma trapaça para ganhar algo. E Daniel é um exemplo que ele conquistou tudo que ele tinha sem qualquer trapaça. Qual que era o segredo de Daniel? O segredo de Daniel é que ele era um homem instruído por Deus em cada passo. Ele vivia em estrita conformação com os reclamos do céu. Isso trazia tanto bênçãos temporais como bênçãos espirituais. Profetas e Reis, página 546. E por isso não acharam aí nenhum erro em Daniel. Era obediente à lei de Deus, era uma pessoa que
as pessoas não conseguiam encontrar um pecado nele. Já imaginou, gente? Você olhar para uma pessoa e falar assim, olha, esse daqui não tem erro algum, não tem pecado algum, investigaram, não acharam nada. E aí eles criam uma situação, esses homens aí que queriam o lugar de Daniel, esses governadores, eles criam uma situação procurando achar uma ocasião para acusar Daniel. E eles pensaram bem e descobriram que Daniel era uma pessoa muito fiel a Deus e seguia a lei de Deus. Em obediência à lei do país, Daniel era irrepreensível. Contudo, se a lei de Deus chegasse a conflitar com a lei do país, poderia surgir uma ocasião para acusá-lo. Então, o que esses homens começaram a fazer? Eles formularam uma ideia de uma lei que conflitasse claramente com o que Daniel seguia, com quem Daniel servia. E é o que vemos aí. Daniel seria acusado por um motivo religioso. Então eles inventaram uma lei, né? Espionando a vida de Daniel, os homens que queriam acusá-lo descobriram alguns costumes estranhos dos seus parâmetros idólatras. Primeiro, lá no capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, ao analisar a vida de Daniel, os costumes de Daniel, eles descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Não se ajoelhava perante imagens. E nem ia nos templos pagãos, os templos idólatras. Ele orava no seu quarto ao Deus que é invisível. Então você vê aqui, a gente está numa situação muito parecida com a situação de Daniel, né? Uma situação em que a gente não pode ir no templo. Mas mesmo sem poder ir ao templo, o que Daniel fazia? Daniel, ele se ajoelhava no seu quarto, na sua casa, abria a janela e orava 3 vezes ao dia. E não eram orações de jejum, almoço e janta, não. Era um relacionamento que Daniel tinha com Deus, era um momento de abrir o coração a Deus, era um momento de aliviar as cargas, era um momento de dar graças a Deus. Segundo costume, era costume na época, politicamente falando e religiosamente falando, considerar aquele que havia conquistado a terra, ou seja, o rei, um semideus. Daniel respeitava, mas não adorava o rei. Não considerava o rei alguém divino. Conclusão. Vamos fazer Daniel colocar o rei no lugar de seu Deus. Então vamos montar uma lei em que o rei seja Deus, e para que Daniel venha a ir contra essa lei. Então eles bolaram uma lei ali. A nova lei dos Medo e Persas. Lá no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vocês entenderam aqui a malícia, irmãos? Não tinha do que acusar. Daniel é uma pessoa pura, uma pessoa que não se via a mácula. Então eles bolaram essa lei e falaram assim, não, vamos fazer essa lei que vai fazer as pessoas adorarem o rei, já é um costume. E se for fazer alguma oração, algum pedido, tem que fazer para o rei, não para Deus nenhum.
Então, de certa forma, levantava o ego do rei e fazia com que Daniel fosse acusado. Ali nós vemos aí que o rei faria o papel de governador por um mês, né? E a sentença era pesada, cova dos leões. Então existiam ali coleções de animais selvagens que eram quanto hoje. Quando você vai num zoológico, você vê vários animais selvagens e até bonito de ver, apesar de estarem trancafiados e ser uma cena feia por estarem trancafiados. Mas ver um animal selvagem é algo muito especial, muito bonito. Eles tinham esse apreço em ver. Eles, naquela época, eram colocados numa espécie de que era suficientemente fundo para que eles não saíssem de lá. Era um tipo de um zoológico ali que eles preservavam ali, só que em forma de poço. E quem não adorasse ali o rei iria receber essa sentença de morte. Essa lei, ela foi uma lei destinada. Ela não foi uma lei para buscar um equilíbrio, não foi uma lei para trazer harmonia à comunidade, não foi uma lei para beneficiar as pessoas, ela foi uma lei arquitetada exclusivamente para matar Daniel, porque as pessoas tinham inveja de Daniel. E eu fico pensando, até que ponto chega a inveja do ser humano? A inveja do ser humano chega ao ponto da pessoa querer matar o outro para tomar o lugar do outro. E agora, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada, lá no versículo 8, diz. Então, depois que o rei assinasse aquela lei, não tinha mais volta. E eles usam muitas artimanhas ali, né? Aqueles homens, aqueles governadores, aquelas pessoas políticas, usam muitas artimanhas ali para tentar usar o rei. Então, os invejosos, para conquistar o rei, usaram a ação. Falaram assim, rei, você vai ser como um Deus. Para um ser humano ouvir isso, um ser humano carnal, um ser humano que se sente poderoso, vai estar num patamar de Deus, para ele é uma lisonja. Né? Para nós que somos cristãos, nós sabemos que é blasfêmia. Mas para as pessoas mundanas, isso é uma lisonja. Traz um desejo. E essa lisonja aí era somente para o presidente. O rei iria ficar furioso. O rei, porém, a princípio não percebeu isso. Assinou 9 e o interdito. Lá no versículo 9 diz: por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, ele caiu. Em suas mentes perversas em Daniel. E quem planta perversidade, sabe o que colhe? Colhe males. Muitas vezes quem planta perversidade colhe muito mais do que plantou. Ó, se nós plantamos uma sementinha aqui, a gente colhe uma espiga. Então, atitude nada pode revelar uma situação mais difícil, pode criar outras situações mais difíceis, muito mais difíceis.
Então, muitas pessoas estavam de acordo ali com aquela lei, e outras que não estavam de acordo, com certeza, mantiveram a sua religiosidade às escondidas. Daniel, porém, não vendia seus princípios e sua adoração a Deus. Poderoso. E aí, a no versículo 10, nós e ele já sabia desse interdito, desse decreto, quando ele foi a Judá. E sabe que é o mais fascinante aqui? É a forma que ele reage perante a lei. Quando ele sabe o que está acontecendo ali, ele não deixa de fazer o seu costume. Ele não procura orar deitado de olhos fechados. Ele podia fazer isso, não podia? Podia fazer isso, falar assim, ó, já que saiu essa lei aí, o que eu vou fazer? Eu vou adorar escondido. Eu vou deitar, ficar de olhos fechados, orar de olhos fechados, deitado, debaixo da minha coberta. Mas Daniel não cedeu, não. Olha só que interessante esse comentário aqui feito. Tivesse ele tomado alguma atitude evasiva, sem dúvida alguma, outro complô seria montado contra ele. E salvando a sua própria pele ali naquele momento, Daniel ele teria traído ao Deus a qual servia já fazia mais de 70 anos. Era um momento difícil, de decisão para Daniel. E Daniel, nesse momento, ao mesmo orar, ele contraria a lógica. Sabe por quê? Ele estava no vale da sombra da morte, irmãos. Ele estava para ser condenado. Ele sabia que a lei foi feita para ele. Que não tinha por que fazer aquela lei. E nesse vale da sombra da morte, sabe o que ele faz? Ele dá graças a Deus. Ele não fica maldizendo, ele não fica reclamando, ele dá graças a Deus. Ele abriu as janelas, ele ajoelhou e dava graças a Deus. Tendo diante de si a perspectiva da cova dos leões, a mandíbula e afiadíssimos dentes de leões, Daniel dava graças a Deus. Por que ele dava graças? Porque ele conhecia muito bem as promessas de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lá em Salmo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel ele podia recordar o que tinha acontecido na vida dele. Quantas e quantas orações atendidas, quantos e quantos momentos difíceis ele passou. Durante todos aqueles 80 e tantos anos que ele teve. Quantos e quantos momentos desafiadores. E as mais importantes posições humanas que Deus deu a ele, ele podia ver que Deus esteve no controle da história o tempo todo. E nessa oração, nessa hora tão delicada, Daniel dava graças a Deus. Ele tinha visto coisas piores antes, viu? O capítulo 7 de Daniel, essa visão do capítulo 7, ela ocorre antes do capítulo 6. Daniel ali, as visões não estão em ordem cronológica. Então, Daniel capítulo 7 já tinha visto aqueles animais terríveis e espantosos. E se Deus era capaz de neutralizar bestas, né, como a gente vai ver no próximo capítulo, também seria capaz de neutralizar ali aqueles temíveis leões. E aí aqueles homens se intrometeram ali em procurar Daniel. E aqui a gente vê aqui em Provérbios, né, alguns provérbios aqui falando sobre pessoas intrometidas. Eles foram intrometidos e invadiram a privacidade de Daniel. E no versículo 12 e 13,
após pegarem provas ali de que Daniel estava orando a Deus, adorando a Deus, eles foram ao rei. E aí colocaram o rei na parede. Falaram: rei, olha aqui o interdito que o senhor assinou. Esta palavra é certa segundo a lei dos medos e persas e não pode ser revogada. E olha só que interessante a atitude desses homens. Esses homens estavam movidos pelo quê? Pela inveja, né? Pelo que mais? Pelo poder, pela ambição. E ali eles não estão buscando exaltar a lei pela lei ser boa. Até porque eles fizeram uma lei terrível. Mas eles estão exaltando a lei para destruir um homem. Então diz o seguinte lá, versículo 12 e 13, né? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Sem misericórdia, eles mostram preconceito contra Daniel. Falam que ele é um exilado de Judá. O rei poderia ser deposto mediante as leis dos medos e persas. Então, a partir do momento que o rei assinava um decreto, aquilo lá não era mudado. E ele poderia ser até ser deposto numa situação dessa, pela opinião pública. O rei, então, ele começa a sentir uma angústia no coração, porque ele assinou um negócio que condenava o próprio amigo dele, Daniel, conselheiro, que era um dos 3 presidentes, um dos 3 ali cargos de confiança. E quando o rei ouviu aquelas palavras, o chão daqueles homens caiu. Porque de imediato ele percebeu a armadilha que tinham feito contra o fiel servo de Deus. Compreendeu que não fora o zelo pela honra e glória real, mas inveja de Daniel que levaram a propor o decreto. E o rei ficou inconformado com aquilo, com aquela traição dos governadores da Medo-Pérsia, e aquilo iria custar caro. Então, enganado, ele tentava consertar as coisas, ele não queria dar o braço a torcer àquelas pessoas invejosas, ele queria salvar Daniel, mesmo com perigo de ser deposto. Mas olha só o que o texto diz. O dia passou, tentou de várias formas, até o findar do dia, salvar Daniel. O rei já estava exausto ali. Talvez tivesse procurado ali alguma brecha na lei, algum acordo, mas não tinha o que fazer. Tudo estava mostrando que as coisas culminariam com a morte do seu querido e fiel amigo Daniel. E no versículo 15, capítulo 6, versículo 15, diz: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, eles pressionaram para que a morte de Daniel acontecesse na cova dos leões. O decreto era inalterável. Eles desconsideraram o que aconteceria após a morte de Daniel, esses homens. Você vê como a mente de uma pessoa má, como a mente de uma pessoa invejosa, como a mente de uma pessoa pecadora, às vezes é limitada, né? Eles pensaram assim: vamos matar Daniel, vamos dar um jeito nele, vamos tomar a posse do lugar dele. E esqueceram que o rei, depois da morte de Daniel, poderia fazer algo com eles. Olha a insanidade humana onde chega. Salomão fala o seguinte, em Provérbios 25, versículo 6. Não te glories na presença do rei, e nem te ponhas no lugar dos grandes. Se contente, não seja intrometido. E é o que esses homens foram. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Tinha envergonhado o rei. Tinham feito o rei passar um papelão.
tinham manipulado o rei. E os governadores se gloriavam na lei que eles tinham feito o rei assinar. O rei, sentindo a traição daqueles homens e o coração partido, manda chamar Daniel. Lá no versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E é muito bonito esse verso. Por que é muito bonito esse verso? Porque já não tinha mais o que fazer. A única esperança de Daniel era Deus. E o rei estava convicto disso. Quando todos os meios humanos haviam se esgotado, o rei tem sua esperança no Deus de Daniel. Você vê já que o rei ele já começa, de certa forma, a entender, a ter uma esperança. A esperança não é focalizada no seu poder. A esperança não é focalizada nas leis. A esperança não está focalizada em nada desse mundo. A esperança de Daniel sempre foi Deus. E a esperança agora do rei da Babilônia era Deus também. Imagina o rei dizendo: seu Deus que eu não conheço, eu vou confiar nele. Nós dependemos do seu Deus agora. No versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. E Daniel ficou frente a frente aos leões. E o que aconteceu? Ao escurecer, o rei dirigiu-se ao seu palácio, fez um jejum, pediu para que não entrassem instrumentos na sua presença, e não dormiu, preocupado com a injustiça que tinha acontecido, irritado com aqueles homens que o enganaram. Mas eu acredito que, especialmente tocado pelo que Deus poderia fazer ali. Deus estava atuando, na verdade, no coração desse rei. O rei perde o sono para fazer brotar no seu coração a fé no Deus verdadeiro. Sem dormir, preocupado com seu amigo, com a injustiça feita a ele, sentindo enganado, o rei estava sem sono. Provavelmente os inimigos de Daniel, nesse momento, estavam todos festejando, né? Ah, conseguimos! Vencemos Daniel! Amanhã o lugar dele, ele não vai estar mais lá. O poder que ele tinha vai sobrar um espaço para nós. Estavam em festa. E Daniel, perante os olhos humanos, como que ele estaria? Como que Daniel estaria perante os olhos humanos? Não teria sobrado nada. Estaria morto, despedaçado, virou comida de leão. Entretanto, Daniel, com seus 84 anos, jogado numa cova, nenhum mal aconteceu a ele. E pelos próprios lábios de Daniel podemos entender o que aconteceu. No versículo 21 do capítulo 6, diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Daniel entrou na cova em paz com Deus e permaneceu em paz ali. E aqui nós vemos alguns contrastes, né? Enquanto Daniel estava em paz na cova dos leões, o rei estava sem sono, preocupado. Daniel e o rei têm uma lição para nos dar aqui. Não são as coisas que adquirimos que nos darão sossego, mas sim a paz que só vem de Deus. Deus muitas vezes não impede que os maus cumpram os seus planos. Daniel aqui está passando por uma situação ruim, assim como os seus amigos, em Daniel capítulo 3, passaram. E muitas vezes Deus não impede que os homens maus façam seus planos. É a segunda vez aqui que homens maus cumprem os seus planos, né? Anteriormente com os amigos de Daniel, depois com Daniel. Por quê? Porque Deus não impede
que homens maus cumpram seu plano. Porque Deus, ele dá a livre oportunidade de escolha para as pessoas. Porque restringir algo de acontecer não é conscientizar sobre o erro. E terceiro, é necessário saber que o pecado ele tem efeitos destruidores. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem ele na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito, mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. A cólera do homem redundará em louvor. O salmista testificou isso. Graças à coragem desse único homem que escolheu a seguir o direito, antes que a astúcia de Satanás devia ser derrotado, o nome de Deus exaltado e honrado. Profetas e Reis, página 544. Essas coisas devem acontecer para mostrar o quão mau é Satanás e seus súditos, e o quão bom é Deus que livra e salva. Livre e salva de uma maneira ou de outra, né? Se passasse pela morte, ia salvar na sua volta. Mas Deus, no momento, em loco, ele busca salvar o seu filho ali. Daniel é um dos poucos personagens onde não é registrado nenhum pecado. Mas mesmo assim, o que aconteceu com ele? Foi parar na cova dos leões. Deus nunca prometeu que Daniel não entraria na cova, mas ele prometeu algo a Daniel muito importante, que ele estaria com ele na cova. Um novo dia. Pela manhã, ao romper do dia, versículo 19 e 20. Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel. O rei ele estava triste ali, pensando que Daniel tinha morrido. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E olha só que momento interessante, irmãos. Que momento fantástico. Você vê a fé do rei. O rei, ele não dormiu. Passou mal ali no reino da Babilônia, com todos os seus luxos. Mas ele não passou pela mente dele que não deveria ir mais na cova, pensando que Daniel já estava morto. O rei teve fé. E ele foi lá para provar, para ver. Depois de uma noite longa, de um dia também longo, porque tentou buscar ali meios de salvar Daniel. Depois de lançar Daniel na cova dos leões, ele volta no outro dia demonstrando fé. Será que o seu Deus pode livrar você? E quão grande foi a surpresa. No versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. E a reação do rei? A resposta de Daniel fez o rei sorrir. A alegria dele era intensa. Então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que alívio! Depois de passar uma noite inteira angustiado, e rapidamente ali à cova e se alegrar. E é um novo começo para esse rei pagão, né? Era um rei pagão, um rei que era idólatra, e esse rei agora, ele testemunhou o poder do Deus de Daniel e começa a demonstrar confiança no Deus de Daniel. Vou falar um pouquinho sobre os efeitos de uma janela aberta. Daniel ele sabia que o testemunho dele de orar com a janela aberta afetaria o rei. O monarca nunca mais seria o mesmo. Mesmo que ele orasse com a janela aberta, fosse para a cova dos leões e morresse. Não seria o mesmo. Mas ele viveu.
Nosso testemunho de fidelidade a Deus na maior dificuldade na vida afetam as pessoas. Você analisando a história, você percebe que as pessoas que permaneceram fiéis até a morte trouxeram muitas outras a Cristo, a Deus, né? Então você vê, por exemplo, aí as perseguições que houveram na Idade Média e como essas perseguições, essa matança de crentes, fez com que não diminuísse a quantidade de crentes, mas avançasse cada vez mais o evangelho, mesmo sobre ali aquele interdito, aquela lei que levava à morte. Daniel foi uma pessoa que testemunhou. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O decreto aqui lembra o de Nabucodonosor, no capítulo 3, versículo 29, só que ele é diferente. Nabucodonosor, ele decreta como obrigação com punições para que o reino dele adorasse a Deus. Mas aqui, Dario, ele coloca aqui essa oportunidade para que as pessoas tremam e temam perante o Deus de Daniel. Dario também reconhece algo importante: apesar de comandar um reino terrestre, existe um reino superior ao reino dele, um reino celestial. E esse reino é mais poderoso que o dele, pois dura para sempre e domina sobre todos os reinos da terra, como é o testemunho do rei Dario aqui. Daniel não fechou a janela e o rei abriu o coração. Então, nós vemos aqui nesse capítulo que Deus salva. Para um problema humanamente impossível, para Deus é tranquilamente possível. Ele é um domador de leões. E o castigo dos ímpios veio. Deus nos dá uma lição aos maus aqui nessa história. Todo que pratica injustiça, todo que planeja o mal, pessoas de coração rebelde, duro, que gostam de acusar falsamente, enganar as pessoas, que vivem essa vida de engano e trazem esse legado à família, serão destruídos. E não somente essas pessoas más serão destruídas, mas todos aqueles que seguiram os passos deles. No versículo 24, diz: ordenou o rei, do capítulo 6 de Daniel, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma atitude errada, tomada por uma pessoa da família, que levou outras pessoas da família também ao engano, ao erro e à morte. Os ímpios, eles recebem um castigo. No versículo 28 diz: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Os servos de Deus, todavia, reluzirão como estrelas e permanecerão eternamente. Daniel 12, versículo 3. Então, vemos aí o Deus do capítulo 6, né? As características de Deus do capítulo 6. Deus capacita seus servos para representá-lo a grandes e pequenos. Deus não impede, muitas vezes, dos maus cumprirem seus planos e seus servos sofrerem. Deus não se alegra na morte do ímpio. Porém, o ímpio receberá seu justo castigo. Deus faz romper um novo dia, após, muitas vezes, uma péssima noite. E Deus quer ser revelado a todos, para que todas as pessoas o temam e conheçam o seu amor. E principalmente o que nós vemos nesse texto é que Deus é nosso Salvador. Versículo 21, versículo 27 e versículo 28. Deus cuida de você, Deus quer te salvar. É seu desejo ser salvo por esse Deus maravilhoso? Se é seu desejo, convido você nesse momento aqui a orarmos a Deus.
Vou pedir aqui nesse momento, deixa eu ver quem está aqui. Gerson, você pode orar para nós? Não sei se o seu áudio está ok. Se não tiver, o meu pai ora aqui para nós. Tá ok? Oi, pastor. Faça uma oração para nós finalizarmos aqui? Faço sim. Aqui no meu celular não dá, mas aqui no Damari deu aqui. Beleza. Então, vamos orar então. Santo e amado Pai que estás nos céus, primeiramente queremos agradecer pela vida, pela saúde e por cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado por esse culto aqui, onde aprendemos um pouco mais sobre Ti, do Teu amor por cada um de nós. Que possamos a cada dia que passe entregar nossas vidas em Tuas mãos e deixar que o Senhor venha conduzir os nossos passos aqui nesta terra. Estamos passando por uns momentos difíceis dessa pandemia, mas sabemos que o Senhor está ao lado de todos, ao lado de todas as famílias, e que o Senhor possa continuar abençoando a todos, meu Deus. Vencer com aqueles que foram infectados pelo vírus, que o Senhor possa estar dando sabedoria para os médicos para poder curar essas pessoas. Vencer com aqueles que não foram infectados, que estejam sob proteção e Tua graça também, meu Deus. Perdoa os nossos pecados e nossas faltas contra Ti. Abençoe a todos os líderes da nossa igreja que têm empreendido tempo e disposição para manter essa comunhão contigo, meu Deus. Vencer com o pastor, com a família dele, com o seu pai, com a sua mãe também. Que o Senhor possa estar abençoando a eles também. E a nossa família e todas as famílias aqui representadas aqui nesse culto. E que possamos, a cada dia que passa, manter essa comunhão contigo, meu Deus. E nos preparar para um dia encontrar contigo no reino dos céus, meu Deus. Seja conosco hoje, sempre é isso que eu peço. Não que haja merecimento em nós, mas um doce nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, muito bom ver vocês. Quero agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a presença aqui do Gerson, do Hudson, do Rodolfo, da minha mãe. Obrigado, mãe, por estar aqui. Do Cauê e do Daniel, que está aí também. Um abraço para vocês. Até mais. Do meu pai. Obrigado, viu, pai, por estar aí conosco. Da Antônia, a presença da Antônia, da irmã Ana, da irmã Adriana, da irmã Marijane, de todos vocês, viu? Muito obrigado por estarem aqui nesse momento. Quarta-feira tem mais. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos logo nos encontrar, né? Fiquem com Deus e até a próxima aí. Até a próxima, pastor. Até mais.